quais são os elementos que a gente tem na página para configurar, né? Nós temos cabeçalho, nós temos rodapé, nós temos as margens, tanto as margens esquerda, direita, superior, inferior. Então, tudo isso a gente pode configurar no nosso arquivo de impressão, na nossa planilha de impressão, certo? Sempre que eu for imprimir algo, ou eu uso esse caminho, guia arquivo e imprimir, né? Aí eu já entro na parte de layout de página, configurações gerais em configuração de página, ou guia arquivo e imprimir, eu posso substituir por Ctrl P também. Então, se eu digitar um Ctrl P, ele já vai aparecer a parte de impressão para a gente. Então, se eu vier aqui em arquivo, imprimir, ele vai vir para cá, ok? E aí eu tenho configurar página, onde eu posso configurar a orientação do papel, onde eu posso ajustar o tamanho da proporção da página que eu quero, tá? Eu digo o tamanho do papel, eu indico exatamente o valor das margens em centímetro, então cada uma das margens, esquerda, direita, superior e inferior, o que eu vou reservar de cabeçalho, o que eu vou reservar de rodapé, tá? O que eu vou configurar no meu cabeçalho propriamente dito. Então, o cabeçalho, ele tem 3 partes, né? Ele tem uma seção que a gente chama de seção esquerda, uma seção central e uma seção direita. Assim como nós temos no rodapé, que é a parte de baixo, a seção esquerda, a seção central e a seção direita também. Cada um desses itens aqui a gente pode utilizá-los, tá? Por exemplo, para formatar texto, para inserir o número da página, o total de páginas, a data atual, a hora atual, a pasta onde está localizado o arquivo, o nome do arquivo, o nome da planilha. Aqui é para inserir uma imagem, aqui é para formatar tamanho da imagem, proporção da imagem, etc. Tá bem? Aí o resultado fica desse jeito que a gente viu aqui. Tá? Então, impressão é isso. Uma coisa que a gente viu sobre impressão foi a possibilidade da gente repetir, não no cabeçalho, repetir dentro do corpo mesmo da planilha, uma ou várias linhas. No caso aqui, a gente quer repetir essa linha 2 aqui em todas as impressões, tá? Se a gente vier aqui, ó, a gente vai ver que está configurado para que ele imprima a linha 2 sempre no início de cada página. Onde que faz isso, Kleber? Se a gente vier em layout de página, nós temos aqui imprimir títulos, onde essas linhas a repetir na parte superior aqui é o que a gente vai colocar para repetir. Tá bem? Então aqui eu seleciono o que eu quero que repete. Se eu tirar essa informação daqui, ele vai deixar de repetir. Então, se eu voltar lá na configuração de impressão e passar para a página 2, ó, eu já perdi aquela informação. Ele não está repetindo mais aquele item aqui. E nós vimos também na aula de ontem tipos de referência, né? Fizemos até um resumo aqui. Tipo de referência, nós temos referência totalmente relativa. Uma célula, ela é sempre a união de uma coluna com uma linha. Isso é o que a gente chama de célula, certo? Então, essa célula, ela é dada por esse endereço. Coluna identificado por letras e linha identificado por números. Então, aqui eu estou na F40, que significa coluna F, linha 40. Quando eu referencio exatamente esse valor desse jeito, eu estou fazendo uma referência relativa. Igual aqui, ó, E11. Eu estou referenciando uma coluna e uma linha. Quando eu faço uma referência totalmente absoluta,
eu faço o que a gente chama de travamento, eu travo aquela posição, para independente para onde eu copiar aquela informação, ele vai sempre referenciar a mesma célula. Então, quando eu coloco esse dólar aqui, ou cifão, na frente da coluna e o cifão na frente da linha, ele vai sempre referenciar E11, independente para onde ele vá. Tá? Aí eu tenho uma referência que a gente chama de híbrida. Ela não é totalmente relativa, ela não é relativa, e não é totalmente absoluta. Tá? Eu estou travando, ou se a gente vê pelo contrário, eu estou deixando destravado a coluna ou a linha. Então a referência híbrida eu travo ou a coluna ou a linha. Ou eu deixo destravado a linha, ou eu deixo destravado a coluna. Tá? Então nós temos essas três referências possíveis aqui de serem feitas. E dependendo do que a gente for fazer, a gente tem que utilizar a referência relativa. Dependendo do que eu for fazer, eu vou usar referência absoluta, e dependendo do que eu for fazer, eu vou usar a referência híbrida. Tá bem? Nós vamos, acho que na aula de banco de dados, falar de referência híbrida, aí vocês vão ver qual que é o uso da referência híbrida. É interessante também. Tá? Aí aqui a gente viu alguns exemplos, né, de como são as referências relativas, aqui a absoluta, aqui a híbrida fixando somente a coluna, aqui a híbrida fixando somente a linha, tá? E aqui um uso prático numa planilha, utilizando as duas. Ó. Eu tenho uma referência relativa aqui, e aqui eu tenho uma referência absoluta. Tá? Então, isso pode acontecer, na verdade deve acontecer. Eu tenho que deixar a minha fórmula, deixar a minha célula com a informação correta. Tá? E que para que isso aconteça, às vezes eu vou necessitar utilizar até as três referências numa mesma fórmula. Aqui a gente já usou duas delas. Ó. Eu já usei tanto a relativa quanto a absoluta. Tá? O papel do F4. Vou voltar a falar isso, porque isso é bem interessante, porque ele ajuda bastante a gente a poupar tempo. Por exemplo, eu quero colocar aqui igual esse valor aqui. Então, eu tenho, por padrão, uma referência relativa. Se eu pressionar F4 aqui, olha o que vai acontecer. Ó, vou marcar e vou pressionar F4 aqui. Ele vai transformar numa referência absoluta. Se eu pressionar F4 de novo, ele vai transformar numa híbrida, fixando a linha. Se eu pressionar F4 de novo, ele vai transformar numa híbrida, fixando somente a coluna. Se eu colocar F4 de novo, ele volta para a relativa. Então, sempre que eu pressionar F4 aqui, ó, ele vai passando de relativa para absoluta, híbrida, híbrida, relativa, e assim sucessivamente. Utilizem um F4 aí para ver se funciona, igual eu comentei com vocês aqui. Coloca igual qualquer célula. Tá? Essa aula já está disponível lá no ambiente de vocês. Então, quando eu pressionar F4 aqui, ó, olha lá, ele já coloca absoluta, híbrida, híbrida, relativa. E assim ele fica em ciclo, passando. Aí eu não tenho que digitar, eu não volto com a célula aqui, daí ele marca outra, que geralmente quando eu uso isso, o ideal é utilizar o F4, porque daí na posição que eu estou, ele realmente vai fazer essa troca aqui para mim. Tudo bem? Comentem aí para mim se deu certo, mais pessoas. Até agora só a Denise falou que deu certo. Você percebeu que se você apertar várias vezes, ele vai trocando, tá? Tudo bem? Então, isso que nós na aula de ontem, ou na famosa última aula.
Agora nós vamos ver um conteúdo bem interessante hoje. Vamos para a aula de hoje, então. Hoje nós estamos na aula 3. Olha só, na aula 3 nós vamos falar de fórmulas e funções, qual que é a diferença de uma fórmula e uma função, conceito, o que são funções sem argumento, o que são funções com argumento, quais os principais erros que a gente pode obter de funções. Então aqui eu vou citar cada erro e vou colocar um exemplo aqui, ó, do uso dessas funções para dar esses erros aqui. Tá? Vamos ver uma lista das top 20 funções mais utilizadas, ou seja, aquelas que, para vocês falarem que vocês conhecem o Excel básico, vocês têm que saberem usar essas funções aqui. Então aqui está o ID das funções, ó, de 1 até 20, e aqui o exemplo de cada uma delas, o nome delas e o exemplo de como que usa. Então, vocês têm que saber em função de soma, média, máximo, mínimo, contagem, contagem com condição, soma com condição, média com condição, saber o hoje, o agora, o mês, o ano, o dia, dia da semana, concatenação, extrair número inteiro, o C, o PROC V, o maior e o menor. Então, essas são as 20 funções mais utilizadas no Excel. Não dá para falar que conhece Excel básico e não conhece uma dessas 20 funções aqui. Tá bem? Aí aqui alguns exemplos, principalmente da função C e da função PROC-V, que são as mais complexas, digamos assim, mas as que dão mais poder também, porque são funções bem interessantes. Tá? A gente vai ver que a gente consegue fazer muita coisa utilizando essas duas funções aqui. Então essas são as, digamos assim, as mais importantes. Vocês têm que investir o maior tempo de vocês entendendo essas, até porque as outras são muito simples. Tá? Aí nós vamos ver também como que funciona fórmulas, ou seja, vamos fazer uma revisão básica aqui de matemática e o uso de fórmulas, saber o que é precedência de operadores, quando eu tenho que usar o parênteses ou não, qual que é o símbolo de adição, qual que é o símbolo de subtração, de multiplicação, de divisão, de potenciação, e como que eu uso parênteses. A gente vai ver alguns exemplos aqui para vocês entenderem certinho como que é essa prioridade e o uso disso aqui dentro do Excel. Tudo bem? Viram que não tem muito conteúdo na aula de hoje, a aula de hoje não tem exercício, tá? A gente só vai ver os principais erros, ver os exemplos das funções e ver um exemplo de aplicação real do C e do PROC-V, qual que é a diferença entre os dois, tá? E na aula 4 que a gente vai ter atividade. Então vamos voltar aqui para a aula 3 e vamos começar a ver fórmulas e funções. Quando eu tenho fórmula ou função, né, se tiverem dúvida aí, podem perguntar, tá? Sempre que eu tenho fórmula ou função numa determinada célula, eu tenho que começar a escrita através do igual. Tá bem? Então, igual, aí eu vou escrever o que, que eu quero. Quando eu coloco igual e coloco valores aqui, 4 mais, 5 mais 6, menos 2. Sei lá. Isso é uma fórmula ou é uma função? É igual, então ou é fórmula ou é função. O que, que vocês acham que é aqui? Respondam para mim. Depois eu falo o conceito. Não é função, é uma fórmula. É uma fórmula, Ju, isso. Fórmula, Rosana, isso. Denise, fórmula, isso. Isso aqui é uma fórmula. Então,
Fórmula. Vou escrever aqui do lado fórmula. O que é uma função? Então, fórmula, eu posso chamar o conceito de fórmula de uma expressão. Tá? Então, quando eu tenho uma expressão, a Denise perguntou, fórmula é quando tem parênteses? Não necessariamente. Por quê? E se eu colocar parênteses aqui? Eu vou falar que isso é uma função? Ó, aqui tem parênteses. Deixou de ser fórmula e passa a ser função? Não. Isso é fórmula. A diferença para a fórmula e para a função a gente tem que entender no conceito. Então vamos entender primeiro o conceito de fórmula. Fórmula é uma expressão. Tá? Isso é uma fórmula. Inclusive, quando eu tenho uma fórmula, eu posso ter dentro de uma fórmula uma função. Tá? Por exemplo, eu vou colocar aqui mais int, é uma função de um número. Vou colocar aqui um número, 54,6. Isso daqui agora é uma fórmula ou é uma função? Vou até dar um zoom aqui, peraí. Deixa eu dar um zoom grande aqui para aparecer maior. Aí. Ficou melhor agora para visualizar? Ó, eu tenho, abre parênteses, 5 mais 6 menos 2 mais int 54,60. O que é isso? Isso é uma fórmula. Por quê? Isso é uma expressão. Para ser função, vamos colocar aqui um exemplo de uma função. Vou até colocar em negrito esses dois itens aqui. Né? Uma função é quando eu uso uma fórmula pré-programada de dentro do Excel. Por exemplo, igual, ou seja, eu vou colocar uma fórmula ou uma função, e eu coloco hoje, por exemplo. Quando eu começar a escrever aqui, e eu tiver aqui esse nome, olha que tem um Fzinho aqui do lado. O que esse Fzinho significa? Significa que isso daqui é o nome de uma função. Então, hoje é uma função. Quando, dentro da minha célula, eu só tenho a função, isso é uma função. Quando dentro da minha célula eu tenho, além da função, outras partes, uma expressão, aí isso é uma fórmula. Tá ok? Então, função é tudo aquilo que eu função média, função contagem, função concatenação, e por aí vai. Ele tem inúmeras funções. Tá? Divisão, exponenciação, raiz quadrada, tá? etc, etc. Isso são funções. Para que eu crie fórmulas, às vezes eu vou precisar de... Eu estou usando uma expressão e eu estou usando uma função. Então, aqui eu tenho uma fórmula. Aqui eu só tenho uma função. Ok? Onde eu posso verificar quais são todas as funções que existem dentro do meu Excel? Tá? Quando eu começar a escrever aqui igual e colocar qualquer coisa, por exemplo, M, olha lá, ele já põe para mim todas as funções que iniciam com M. Esse Fzinho aqui é de função. E conforme eu for escrevendo, ele vai filtrando já. Ó.
MU, mudar, multinominal e munit. Ok? Se fosse MA, ele vai pegar só o MA, e assim sucessivamente. Tá? Mas eu falei para vocês onde eu verifico todas as funções. Eu venho aqui em fórmulas, e eu tenho esse fx aqui, ó, que significa inserir função. Aqui eu posso procurar todas as funções que eu tenho dentro do meu Excel, dentro desse computador que eu estou utilizando aqui. Tá? Isso está separado em categoria, as mais recentes utilizadas, todas, só as financeiras, só as de data e hora, só as matemáticas e trigonométricas, só as de estatística, só as de pesquisa e referência, só de banco de dados, só de texto, só lógica, só de informação, só as definidas pelo usuário. Ah, o usuário pode definir função? Pode. Tá? Só as de engenharia, só as de cubo, só as de compatibilidade, só as de web, e por aí vai. Tá bem? Outra coisa que eu deixei aqui para vocês, ó, aqui do lado, tem o link oficial do fabricante, no caso da Microsoft. Ele vai abrir isso aqui. Ó. Então, ó. São todas as funções do Excel por categoria. Tá bem? Então, aqui vocês podem procurar as funções pelas categorias de data e hora. Tá? E aqui ele explica o que cada função dessa faz. Ó. Em português, ó. Data, retorna o número de uma série de uma data específica. A função datadiff, calcula o número de dias, meses ou anos entre duas datas. Data.valor, converte uma data na forma de texto em um número de série. Função dia, converte um número de série em um dia do mês. Função dias, retorna o número de dias entre duas datas. Dias 360, e assim vai. Tá? Sempre aqui ele vai utilizar no suporte, como ele é ligado diretamente na web, pessoal, ele vai pegar as funções do Excel mais novo. Pode ser, se vocês usam um Excel 2007, um Excel 2010, que tenham algumas funções aqui que não vão ter no de vocês aí. As principais, aquelas 20, por exemplo, que eu falei ali, todas já tem aí, desde 2007 já existe. Essas não vão ter problema não. Mas algumas outras funções podem ser que vocês não tenham aí no Excel de vocês. Tá bem? Mas aqui, então, fica o link com todas as funções previstas. Então, conceito de fórmula e função, você entendeu? Vou repetir. Conceito de fórmula. Fórmula é uma expressão. Ponto. Nessa expressão, eu posso ter expressão em matemática, né? Então eu posso ter operações de soma, multiplicação, divisão, potenciação e por aí vai. E eu posso também ter na minha expressão o uso de funções. O que é só a função? Função é algo já pronto dentro do Excel que eu utilizo sem ou com argumento. Aí vamos ver o exemplo aqui. Função sem argumento. Vou colocar alguns exemplos. O que é o argumento? É o que vem dentro do parênteses. Uma função sempre é um nome, abre parênteses, o que vem aqui dentro a gente chama de argumento. Quando a função não tem argumento, por exemplo, hoje, não precisa eu passar argumento de hoje. Eu falo simplesmente hoje. Ele vai trazer o resultado. Tá? Quando a função tem argumento, exemplo, raiz quadrada. Raiz. Tem um argumento, olha lá. Qual que é o argumento? É um número. Então eu vou passar o número.
Eu quero a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é uma função que tem um argumento, que aqui no caso é numérico. Ele me dá um resultado. Raiz quadrada de 9, ele disse que é 3. Por quê? 3 elevado ao quadrado é 9. A Denise pediu para que eu repita o que é função para vocês escreverem. Tá. Vou colocar aqui então, Denise, para facilitar vocês. Fórmula. Vou colocar na frente do que eu coloquei aqui. É uma expressão matemática, pode conter ou não funções. Então, se é uma expressão matemática, ela já é uma fórmula. Função ou funções, né? Função é uma, eu posso até chamar de um programa no qual eu passo argumentos e o Excel calcula o resultado. Então, vamos ver como que ficou aqui? Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui o texto. Então, fórmula é uma expressão matemática que pode conter ou não funções. Eu posso ter uma expressão matemática sem função nenhuma. É uma fórmula. Eu posso ter uma expressão junto com funções. É uma fórmula. Se eu só tenho função, aí eu estou utilizando um programa do Excel, algo que já está programado dentro dele, no qual eu passo os argumentos. No caso, se a função tem argumento, porque ela pode ser sem argumento, a gente viu aqui, ó, sem argumento, tá? E ele calcula o resultado, baseado nesses argumentos. Tudo bem? Ficou claro agora? Isso fica preenchido aqui e vai para vocês aí, tá? Erros ocorridos em funções. Quando eu estou utilizando funções, eu corro o risco de ter como resultado isso daqui. O que é isso? Nesse link aqui eu explico o que é cada um desses itens. Ó. Esse erro aqui é quando o tamanho da coluna não é suficiente para exibir o valor que tem na coluna. Vamos voltar lá? Ó. Vamos reproduzir esse erro. Tá? Eu vou reproduzir esse erro aqui, então. Como que eu reproduzo esse erro? Eu coloco aqui uma fórmula ou uma expressão, vou colocar um valor aqui. Asterisco é vezes, tá? Aparentemente deu um erro. O que eu coloquei? Ó? 4.567 vezes esse número aqui. Mas não é que está com erro. Quando ele coloca isso, é porque não está cabendo o valor dentro da largura da célula. Que aumentar o tamanho da célula. Ainda é pouco, 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 ainda é pouco. Vamos diminuir o número, né? Eu acho que não é tudo isso, não, mas
Vamos diminuir mais ainda. Ah, ele está configurado para data, por isso que ele está zoando tudo. Deixa eu configurar ele para número. Como que eu configuro ele para número? Ctrl 1, vou configurar ele para número aqui. Tá? Então isso vai dar um número de resultado, mas ainda está pequeno, por isso que ele está aparecendo desse jeito. Quando ele aparece desse jeito, eu tenho que aumentar aqui. Lembrem que eu posso aumentar da largura uma única vez, é só clicar entre as duas extremidades das colunas aqui, ó, 2 vezes. Eu venho aqui na divisão entre elas e dou um duplo clique aqui, ó. É porque ele está pegando esse tamanho. Deixa eu dar um Ctrl Z. Aí, eu já coube o valor. Então, isso não é um erro. Isso é porque não cabe o valor que ele está querendo exibir. Aí é só você aumentar. Aumentou, ele vai caber. Tá bem? Quando você tem uma função lá, mostre a configuração da célula no menu. No menu você vem aqui, ó, página inicial. Aqui em número, você dá data. E aqui, você especificar mais. Ah, eu quero um número, mas eu quero moeda. Ó, já não coube. Vou ter que aumentar mais. Mais. Ó, agora coube. Ah, eu quero um número moeda com, tipo, posto de gasolina, com 4 casas decimais. Tá? Então, vamos aumentar o número de casa decimal aqui. Ok? Isso é no menu. Ou você dá Ctrl 1 e ele vem para cá, aí você pode fazer aqui também. Ou você clica com o botão direito, vai em formatar células. Ele também vem para cá e aqui você configura do jeito que você quiser. Era isso, Júlia? Tirou a dúvida? Deu certo aí? Ref. O que significa esse ref? Vamos lá ver. O ref é quando na fórmula existe a referência para uma célula que não existe mais. Exemplo, vamos voltar lá. Eu vou colocar aqui, isso é igual a H8, não, vamos colocar J8. J8 mais 2. Deu 2 aqui, certo? Onde está o J8? J está aqui, né? Aí, por algum motivo, olha o que eu vou fazer. Eu vou excluir essa coluna J. Olha o que aconteceu aqui. Vou dar um Ctrl Z. Ó. Aqui eu tenho, ele está referenciando um valor, J8. Quando eu venho aqui e excluo, e ele cria esse ref aqui, é para me avisar que eu estava referenciando um valor que não existe mais. Esse valor ele foi excluído, por algum motivo. Tá? Então, sempre que aparece o ref aqui, e daí ele vai colocar qual que é a parte da fórmula que ele não reconhece mais, essa aqui. Ó. Tudo bem? Entenderam quando aparece o ref? Por isso que ele escreveu aqui, ó. Na fórmula existe a referência para uma célula que não existe mais. Aí ele substitui aquilo por ref. Div, quando eu tenho uma divisão por zero, por exemplo, igual
esse valor dividido por esse valor. Aqui não tem valor e aqui não tem valor. O que que vai acontecer aqui? Eu não posso ter na matemática normal divisão por zero. Então ele vai falar que como não tem valor aqui, ele vai dizer que essa expressão aqui ela está errada lá. Ele vai transformar esse num div zero. Ou seja, você está dividindo por zero. Se eu substituir os valores lá, ele vai resolver. Por exemplo, se eu vier aqui e colocar 4 dividido por 2, ele deixou de ser div zero, porque agora ele não está dividindo mais por zero, ele está dividindo por 2. Se aqui eu colocasse zero, ele também ia dar div zero. Se eu tirar o valor daqui, ele continua dando div zero. Porque nessa fórmula que eu coloquei, nessa expressão, existe uma divisão. Quando tem esse div zero aqui. Entenderam? Div zero? Tá muito rápido, pessoal? Ou tá bom a velocidade? A Júlia disse que tá bom. Denise tá bom. O que é o nome? A Rosana falou que tá ótimo. É quando eu referencio na minha fórmula, na minha expressão, alguma função que não existe. Aí ele coloca esse nome. Ele está dizendo, ué, que função que é essa? Tá? Exemplo, eu vou inventar um nome aqui, vou colocar minha função. Isso existe? Não. Então ele vai falar, ó, tem um nome que você está utilizando aí nessa fórmula aí que eu não conheço, não. Sei que nome que é esse, não. Tá? Isso pode acontecer quando eu faço isso daqui, por exemplo, ó. Média. Média de 3, 4 e 5. Algumas das versões anteriores, média em Excel tem acento. Olha lá. Algumas versões do Excel, eu acho que da 2013 para cá, ele deve ter corrigido. Da 2013 para baixo, se você colocar média sem o acento, ele vai dar erro. Ele não vai identificar a função. Por exemplo, eu vou colocar uma função soma tudo. Não existe essa função. Soma tudo que está aqui. Ele vai falar, ó, tem um nome aí que eu não conheço, não sei o que é. Então, o que é esse erro nome? A fórmula possui um texto que o Excel não reconhece. Na maioria das vezes, esse texto é o nome de uma função que eu tentei colocar ali que ele não está identificando o que é. Tá bem? Entenderam? Quando ele dá esse erro nome, vai ficar aqui, ó. Tá? Faz um exemplo de média, mas no meu não dá erro. Se eu colocar média aqui, ele aceita, ele transforma o média, mas só para vocês verem que o nome da função é média com acento. Se eu escrever média assim, ó, ele não tem essa função média. Ele não reconhece a função média. Tá? Em alguns vai dar erro. Nessa versão 2019 aqui, ele já substitui. Porque isso dava muito problema. Tá?
Ah, quero que faz uma fórmula de média mesmo? Tá, então vamos fazer. Eu quero fazer, vamos supor que eu tenha alguns valores aqui. 4, 3, 5, 6. Aqui eu quero calcular a média, tá? Então eu vou colocar média, eu posso simplesmente marcar esses valores aqui, ó, tá? Eu quero a média lá de F9 até F11. Ele vai calcular a média aqui. A média aqui é 4. Se eu for aumentando os números, ele vai mexendo na média. Hum. Dá para fazer assim também, mas não faz sentido, tá? Ó, média, aí você coloca F9, F10, só que é mais fácil, em vez de você passar isoladamente, você marcar, né? Você vir aqui e selecionar. É mais rápido, tá? Bom, valor. Quando que ocorre esse erro valor? Vamos lá ver. Quando a fórmula possui um tipo errado de argumento. A fórmula está certa, ou seja, existe aquele nome, existe o parâmetro, porém o parâmetro é de um tipo e eu estou colocando outro. Soma. Soma eu tenho que somar o quê? Número. Ó. Aí eu mando ele somar A e B. Função soma, existe? Existe. Só que ele tem que receber argumentos? Tem. Mas os argumentos têm que ser em números. Se eu coloco aqui um argumento diferente de número, olha o que ele vai falar. O valor está errado. Tudo bem? Por que o valor? Eu estou usando algum argumento com valor equivocado. Não é aquele valor. Tá? Deixa eu colocar esse médio aqui do lado, para não bagunçar o exemplo aqui. Ali. Tudo bem? Vimos como que reproduz o valor? Então, quando aparecer um valor, é porque você tem algum valor que está equivocado. Aí revisa todas as funções que você está usando, revisa o que você está colocando como argumento, porque tem alguma coisa errada. Número ocorre quando são encontrados valores numéricos inválidos. Aqui ele é mais específico ainda. Ele é um valor mais numérico. Por exemplo, ele está dizendo, olha, a função está solicitando um número, só que esse número que você está colocando aí está errado. Exemplo, raiz de raiz pede um número. Aí eu vou colocar um número aqui. Raiz de menos 1. Existe raiz de número negativo? Pessoal, fala comigo. Existe raiz de número negativo?
Isso, Adrison, me salvou. Júlia também. Não, não existe. Então, apesar de raiz solicitar um número, se eu passar um número fora da especificação do que ele aceita, olha o que ele vai fazer? Ele vai dizer, ó, nessa expressão aqui, você está passando um número em alguma função que está errado. Tá bem? Então, quando ele apresenta esse num, significa que eu estou passando um número de forma equivocada. Tá bem? Entenderam? O último, não menos importante, aparece em PROC-V, que é esse N/D com exclamação. Significa que o valor não está disponível para a função ou fórmula. Isso acontece muito em PROC-V. Então, vamos usar um exemplo de PROC-V ali. Não se preocupem com o PROC-V agora, nós vamos ver o PROC-V ainda hoje. Então, se vocês não entenderem o PROC-V, não se preocupem. Eu vou só reproduzir um erro utilizando o PROC-V aqui. Então, PROC-V é o número de uma função. O que significa PROC-V? Procura na vertical. É isso que é a tradução de PROC-V. Então, PROC-V, olha o tanto de argumento que tem. Eu tenho que passar o valor que eu quero procurar, eu tenho que passar a matriz ou tabela onde esse valor vai ser procurado. Tá? E qual é o tipo de busca que eu quero? Se é uma busca exata ou aproximada. Tá? O valor que eu quero. Suponho que o valor que eu quero é adição. Onde eu vou procurar esse valor? Eu vou procurar esse valor nessa matriz ou tabela aqui. Qual o índice que eu quero que retorne? Eu quero que ele retorne o índice 3. Mas espera aí, a tabela só tem 1, 2. Ela até tem mais, mas eu passei só 1, 2. Existe o 3? Não. Pelo que eu passei, não. Então, isso daqui vai provocar um ND. Querem ver? Era para fazer uma busca exata. Eu provoquei um ND. Não se preocupem com o PROC-V, porque a gente vai ver ele ainda na aula de hoje, na segunda parte da aula. Tá? Então, quando eu tiver um ND, provavelmente eu utilizei um valor que não está disponível para aquela função. No caso aqui, eu utilizei uma coluna não disponível. Tá? Se eu tivesse acrescentado aqui a coluna 3, agora tem coluna 3? Tem. Tá? Mas ele não tem valor na coluna 3. E para eu fazer o PROC-V, depois a gente vai ver que esse adição ele tem que ser a primeira coluna. O que eu busco tem que ser a primeira coluna. Tá? PROC-V é uma função meio chata de utilizar. Até aqui tudo bem? Reproduzimos todos os erros aqui. Ó. Eu vou reproduzir até esse, vou diminuir aqui, para ele ficar aqui e vocês verem que a gente reproduziu. Tá? Então, erros ocorridos em funções, esses são os principais. Tá bem? Sempre que acontecer isso, como que corrige, Kleber? Aí depende. Depende de qual que é o tipo do erro para você procurar a correção. Você tem que saber o que, que o erro significa. O mais complexo de corrigir é esse aqui, ó, porque alguém apagou alguma coisa que não deveria. E agora, o que, que foi apagado? Sabe Deus. Se você tem cópia dessas planilhas anteriores, se faz todo mês, aí você pode utilizar as anteriores para procurar qual que era essa referência aqui.
Senão, aí esse tipo de erro aqui é complicado. Esse é o mais simples, é só aumentar o tamanho. Esse também é fácil, tem uma divisão por zero. Aqui você está citando um nome errado, aqui você está colocando um valor errado, aqui você está colocando um valor errado também, mas é um valor número, e aqui você está usando um valor inadequado para aquela função também, que geralmente é PROC-V. Funções. As 20 funções básicas, digamos assim, do Excel. Soma, média, máximo, mínimo, conte-se, entre outras. Onde estão essas funções? Essas funções estão localizadas aqui. Tem um exemplo, uma planilha que traz aqui o exemplo das 20 funções mais utilizadas, ou das 20 funções que eu tenho que conhecer dentro do Excel. Tá? Aqui está o índice, não está em grau de importância, nada, de relevância, de dificuldade, nada. São funções aleatórias que eu preciso conhecer para eu dizer que eu conheço o Excel, no mínimo no nível básico. Então, nós vamos ver o exemplo de cada uma. Soma é a mais requisitada, a mais comum, digamos. Então, eu tenho alguns valores aqui, eu tenho valores aqui, e eu quero somar esses valores. Tá? Como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso de várias fórmulas, mas aqui eu estou usando função. Então, uma função para somar esses valores seria eu colocar aqui igual, qual função? Soma, abre parênteses, qual o argumento? Eu tenho uma lista de números aqui, que eu posso citar um a um e separar por ponto e vírgula. Citei um a um e separei por ponto e vírgula. Uma coisa legal em função, quando eu estou fazendo uma função e eu estou no parênteses final, eu posso dar Enter. Ele não vai dar erro. Essa soma aqui é 14. Será que é 14? 2 mais 3, 5 mais 4, 9 mais 5, 14. Mas eu posso escrever essa função, ao invés de fazer isso aqui, que dá muito trabalho, eu vou substituir pelo intervalo. Eu clico e arrasto. Passo todos os valores de uma vez só. E daí eu dou Enter. Dá o mesmo resultado. Tá? Função soma, aonde ela pode ser obtida? Ela pode ser obtida aqui em fórmula, autossoma. Tá? Autossoma é legal, porque você pode simplesmente clicar aqui, ó, ele já vai perceber onde tem valores e vai sugerir para você. Você quer a soma disso? Então ele já marca tudo para você. Se é isso, você simplesmente dá Enter. Ou, não quero fazer com o mouse, Kleber, quero fazer com teclado. Tem tecla de atalho para fazer soma? Tem. Digita Alt igual. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer a soma, vai sugerir aqui, você dá um Enter, ele já faz. Se você passar o mouse aqui em cima, olha que ele fala ali, ó, soma é igual a Alt igual. Estão percebendo ali embaixo? Viram ali que apareceu um texto ali embaixo do salvamento automático ali? Ó, vai sumir o texto, vai aparecer de novo. Alt mais igual, então ele faz uma soma. Função soma. Tudo bem? Podemos passar para a próxima? Agora nós vamos fazer slow motion, bem devagar, para que vocês possam reproduzir uma a uma delas aí, para não ter dúvida. Que elas são bem importantes, tá? Ou eu posso fazer a função soma
passando os valores aqui também, ó. Ah, eu quero somar 4 mais 36 mais 8 mais 9 mais 100, por exemplo. Ele vai somar, ó, 157. Eu não preciso ter necessariamente células aqui, ó, tá. Eu vou até deixar aqui por causa do alt igual ali, eu coloquei ali. Então aqui vou deixar, ó, a dica alt mais igual, ele reproduz isso ali pra gente. Olha lá. Média. A média é igualzinho à soma. Então vou colocar aqui média, abro parênteses, e aqui eu passo vários números que eu quero calcular a média. Digamos que eu queira calcular a média desses números aqui. 3,5. Ok? Ou eu posso fazer a média passando os números da média também. Média, eu quero a média de 7, 9, 4 e 5. A média de todos esses valores. Opa, 7, 4 e 5. Era a média desses 4 valores aqui. Dou um enter, é 6,25 a média. Tá? Ok? Ou eu escrevo média e marco os argumentos que eu quero. Igual o anterior, eu não preciso fechar o último parênteses, é só eu dar igual. Ele calcula a média aqui. Tá bem? Média, ok? Fixaram como faz? Máximo. Eu quero descobrir o valor máximo. Júlia quer que repete, Júlia? Vamos repetir. Média, eu escrevo igual, média, abro parênteses, aqui eu tenho os argumentos, ó, vários números para ele calcular a média. Eu posso fazer isso de várias formas, digitando os números aqui dentro, separados por ponto e vírgula. Então, número, ó, eu vou colocando os números aqui, separando por ponto e vírgula. Quando eu finalizar, eu dou um enter. E vai calcular a média. Ou eu posso fazer média, passando os números através das células, um a um, separado por ponto e vírgula. Ou eu posso fazer a média passando todos os números de uma vez só. Simplesmente clicando e marcando os números. Tá bem? Viram? O último não. Quando tem sempre o último, você não precisa fechar. Ele sabe que você está finalizando a função, ele fecha para você. Mas é só o último. Tá? Máximo. Eu vou colocar até mais valores aqui, ó. Então, em soma, pessoal, eu posso vir aqui, ó, não precisa ser uma soma linear, eu posso querer somar tudo isso daqui. Ok? Ele vai somar. Eu posso querer a média de todos aqueles números ali. Ele vai tirar a média.
eu posso querer o máximo, ou seja, o maior número entre todos esses aqui. Então eu venho aqui e coloco máximo. Ele pede uma lista de números, ó, eu marco os números que eu quero, e ele vai dizer qual que é o maior. O maior é o 67. Onde está o 67? Está aqui. Vou baixar ele para 56. 56. Vou colocar aqui 200. Então o maior agora vai ser 200. Ok? Viram? O mínimo ou o menor. Mínimo entre esses números. É o 2. Vamos ver onde está o 2. No lugar desse 2 aqui, eu vou colocar 7. Agora o mínimo passou a ser 3. Tá bem? Ok? Entenderam o máximo e o mínimo? Soma, média, máximo e mínimo. Já foi 4. Contagem. Eu quero fazer uma contagem. Geralmente, contagem é contagem de valores. Então, eu coloco aqui. Ó, contagem, eu uso geralmente isso daqui. Ó, conte ponto valores. É só eu clicar aqui. Conta os valores que existem aqui. Ele está me dizendo que tem 12 valores aqui. Tá bem? Entenderam o que é a contagem? Ou eu poderia falar conta os valores que tem aqui. Posso marcar uma coluna também. De B4 até B23, ele vai contar. Ó, tem 20 posições. Tudo bem? Então, contagem é assim que faz. Agora nós vamos ver um item que a gente chama de condição. O que é uma condição? Eu posso usar uma condição para contagem, eu posso usar uma condição para soma, uma condição para contagem. Eu vou colocar aqui igual ponte C, que é uma condição, ele tem 2 argumentos. Qual o primeiro argumento? Os números do intervalo ou eu marcar todos esses números aqui. Tá certo? Eu marquei todos esse intervalo aqui. Ponto e vírgula. Qual o critério? Maior que 10. Não aceitou. Ele encontrou um problema. Por quê? O critério, ele está dizendo que tem que ser uma expressão alfanumérica. Olha lá, ele parou até aqui no critério. Então eu tenho que colocar aqui um entre aspas. De todos esses números aqui, eu tenho somente 2 que são acima de 10. Será que é isso mesmo? Só tenho 200 e o 56. Se eu colocar acima de 7, contagem com condição, vamos colocar aqui acima de 7. Acima de 7 eu vou ter
Um, dois, três. Três. E se eu colocasse maior ou igual? Aí eu tenho mais 2. Então vai para 5. Ah, mas eu posso contar só o que é número? Não, eu posso contar o, o que é valor também. Tá? Ah, eu quero contar, vamos pôr numa lista aqui. Numa lista eu tenho aluno, situação. Aí eu tenho aluno 1, o aluno 2, até o aluno 5. E aqui eu tenho as situações. Aprovado, aprovado, reprovado, aprovado e reprovado. Ah, com condição, conte C, marco o que eu quero que ele conte. Eu quero que ele conte isso aqui. Quantos alunos estão aprovados? Então ele está contando isso aqui, que tem essa condição, ou esse critério. Tem 3 nessa lista aqui que estão aprovados. E se fosse reprovado? Tenho 2. Entender o que é condição. Condição é importante vocês entenderem, porque a gente pode usar em soma e média também. Mas aqui é uma contagem com condição. Tá ok? Entendido? Pessoal, fala comigo. Denise diz que sim. Adrisson, sim. Patrícia, sim. Ok, que bom. Caio diz que entendeu. Eduarda também. Então vamos para soma com condição. Eu quero somar baseado numa condição. Então eu vou colocar aqui soma C. Isso daqui é complicado, tá? Por quê? Lembra do conte aqui? Vou até dar um ESC. É conte.c. Aqui deveria ser soma.c, né? Mas não é. Então, o Excel tem essas coisas. Tá? Então, o soma C não tem o ponto. Ó. É soma C tudo junto. Por isso que você tem que começar a escrever e ver o que vai aparecer aqui. Para você não colocar um soma C assim e ele falar que não existe a função. Aí você fala soma C assim, ó, não apareceu o critério aqui, essa função não existe. Tá? Se aparecer o critério, aí a função existe. Intervalo do que eu quero somar. Ah, eu quero esse intervalo aqui. Tá? Ok? Então, marquei ali o que eu quero somar. Poderia ser uma matriz assim também. Ó. Tá? Esse é o meu intervalo. Tá? Qual que é o meu critério? Eu tenho que colocar o meu critério entre aspas. Por exemplo, eu quero que ele soma tá? É,
maior ou igual a 18, por exemplo. Esse é o critério. Tá? Qual o intervalo da soma? Dessa matriz que eu passei, que coluna ele vai somar? Eu vou lá e vou passar só o intervalo da soma. E daí eu finalizo. 57. Então, ele somou daquele intervalo o 18 com o 19 com 20. Quanto que dá? 57. Ó. Olha aqui no meu computador. Sem problema, Paulina. Vamos lá. Média com condição. Média com condição, da mesma forma. Eu vou colocar média C. É uma média com condição. Qual que é o intervalo do que eu quero fazer a média? Vou marcar o intervalo do que eu quero fazer a média. Tá? Vou até mudar aqui. Deixa eu passar essa situação para cá. Deixa eu colocar aqui uma média. Aqui vamos colocar valores. Esse passou, então é 8, esse não passou, esse passou é 9, esse não passou é 5, esse passou é 7, esse não passou é 3. Tá? Eu quero fazer uma média com condição. Digamos que eu queira a média só dos alunos que foram aprovados. E depois eu vou fazer a média dos alunos que foram reprovados. Para ver o que a gente chama de amplitude, a diferença entre essas médias. Tá? Então eu quero fazer uma média com condição. Eu vou colocar aqui média, vou marcar, opa, média C, né? É uma média com condição. Qual que é o intervalo? O intervalo está aqui. Qual que é a condição? A condição, digamos que eu queira fazer primeiro dos aprovados. Qual que é o intervalo da média? O intervalo da média está aqui. Então ele vai excluir da média esse e esse. Vamos ver como que vai ficar? Opa! Como é uma média normal, eu teria que fazer diferente esse aqui. Eu teria que fazer uma média, filtro dos aprovados e filtro ele não vai conseguir fazer. Eu vou ter que fazer diferente. Vamos fazer outro exemplo. Eu teria que contar primeiro para depois fazer a média. Vamos fazer aqui uma média daqui mesmo, dos valores aqui. Média, vou marcar aqui a planilha que eu quero. Opa, não é média. Média com condição. Média C, vou marcar a planilha que eu quero. Vou marcar o critério. Por exemplo, critério eu quero menor que 10. O intervalo que ele vai fazer a média. O intervalo que ele vai fazer a média está aqui. Ele fez a média desses valores aqui. Se eu pegar a média desses valores aqui, ó, aqui está a média, com condição.
Ó, média 5, que é o que ele colocou aqui. Entender o que é condição, pessoal? E quando eu uso função, eu tenho sempre que prestar atenção nos argumentos que eu estou utilizando da função, tá? Ele me diz ali quais são os argumentos. Se eu tiver dúvida, lembrem que aqui tem o suporte, ó. Entra lá no suporte e procura. Essas são bem simples. Hoje, é só eu escrever. Hoje, ele é uma função sem argumentos, olha lá. Quando ele abre e fecha parênteses, é porque não tem argumento. Por que eu coloco aspas? Porque para que ele possa interpretar a condição. A condição ela tem que ser uma expressão, Júlia. Tá? Para que eu não coloque aspas, eu vou ter que utilizar uma outra célula só para colocar essa condição. Para que eu use na mesma fórmula, sem referenciar outra célula, aí eu tenho que colocar entre aspas. A condição somente, tá? Voltando, hoje não tem argumento. Então, eu abro e fecho parênteses, dou enter. Agora, a mesma coisa. Agora, abro e fecho parênteses, dou enter. Bem? Quando eu quero descobrir um mês de uma determinada data, vamos lá. Eu preciso de um exemplo aí de data de aniversário. Passem para mim. Uma data de aniversário de vocês. 16/2/2005. 16/2/2005. Tá aqui. Eu quero descobrir o mês, o ano, o dia e o dia da semana dessa data. Tá bom? Como que eu faço? Mês igual. Mês tem acento, então eu tenho que colocar acento. Ele pede um número de série aqui. Na verdade, eu não vou passar um número diretamente, eu vou passar indiretamente. Eu vou passar uma data. Qual que é o mês dessa data? Por que eu passo uma data? Porque o Excel, ele, apesar de mostrar uma data, ele armazena essa data como número. Lembram disso? Ah. Mês de F15. É o mês 2. Mês 2. Ano, essa data. 2005. Dia dessa data. 13. Qual que foi o dia da semana que o... Quem que foi o primeiro? Da semana, olha lá, de uma data. Ela nasceu uma quarta-feira. Ok? Viram? Então, mês. Eu coloco mês. Até aqui, eu vou fazer o seguinte agora. Vou parar e vou pedir para mostrar fórmulas. Para que vocês vejam cada uma das fórmulas que a gente colocou até agora. Soma. Ó como que usa. Média. Máximo. Mínimo. Contagem. Contagem com condição. A condição entre aspas. Olha lá. Soma com condição. A condição entre aspas. Média com condição. A condição entre aspas. Hoje. Não tem argumento. Então é hoje abre e fecha parênteses. Agora. Mês da célula F15, que é aquela data que a gente colocou lá, que é a data de nascimento da Eduarda. Mês de F15, ano de F15, dia de F15, dia da semana de F15.
Então ele extrai aqui o mês, o ano, o dia e o dia da semana de uma determinada data. Tá certo? Até aqui tudo bem? Até o 14? Quero voltar ao normal. É só eu vir em fórmula, pedir para mostrar de novo. Vamos lá? Concatenação. Sempre que eu quero concatenar alguns valores, eu posso usar essa célula aqui, ou essa função aqui, concatenação. Tá? Então, no caso aqui, ó, é concate vários textos. Digamos que eu quero colocar mês, próximo texto, ponto e vírgula, vou colocar um, um outro texto, que é uma barra, e um outro texto, que é o ano, por exemplo. Então, eu passei 3 argumentos aqui. Qual que vai ser o resultado? Olha lá, mês barra ano. Concatenação é isso. É quando eu quero concatenar uma sequência de textos. Tudo bem? E aqui eu posso colocar do jeito que eu quiser. Se eu quisesse colocar com espaço aqui, ó, ele vai aparecer com espaço lá. Ó. Tá bem? A nossa média deu 25,6666666. Suponham que eu queira só a parte inteira de um determinado número, que é essa função aqui, ó, número inteiro. Eu uso a função int, é de inteiro de um determinado número. Pega o número. Qual que é a parte inteira desse número? É o último parênteses, não precisa nem fechar, dou um enter. É 25. Ok? Tudo bem? Vamos deixar o C e o PROC-V para o final. Vamos para o maior. Tá? Mas, Kleber, você já falou de máximo aqui. É que o maior, ele é melhor que o máximo. E o menor é melhor que o mínimo. Por quê? O máximo, ele só pega o maior valor. O mínimo só pega o menor valor. Ué, mas e o maior vai pegar o menor? Não. O maior vai pegar os maiores. O menor vai pegar os menores. Isso é diferente. Querem ver? Por exemplo, o maior. Então, vou colocar aqui, maior, abro parênteses. Ele pergunta, você quer calcular o maior de qual matriz? Vamos pegar aqui essa matriz aqui. Tudo bem? Só que o maior, ele pede a matriz em 1K. O que é esse K? É qual o maior? Se eu colocar o K 1, é o maior de todos. Ou o primeiro maior. Mas eu poderia colocar 2. O que seria o maior daqueles valores lá? 2. O segundo maior. Ou, pensa numa lista de notas. Quem que foi a maior nota? Qual que foi a segunda maior nota? Seria 2. Qual que foi a terceira maior nota? Seria 3. Entenderam? Por que esse daqui é melhor que o máximo? Porque o máximo é exatamente isso daqui. Ó. O máximo é um maior de 1. Vai dar o mesmo valor. Mas e se eu quisesse o segundo maior? É só eu colocar 2 aqui, ó, no argumento do K. Késimo elemento. O segundo maior é o 56.
Ah, e o terceiro maior? É o 8. Entenderam a diferença do maior para o máximo? Comentem aí para mim. Adivinha o menor? Vai ser do mesmo jeito. Menor, eu vou indicar a matriz que eu quero, vou pegar esses valores aqui, e quando eu coloco menor com K1, é exatamente o mínimo. Quem que é o menor de todos? Tá? Agora, quem está acima do menor, não o último colocado, penúltimo? O K é 2. Quem que é o antepenúltimo? O K é 3. Entenderam a diferença? Pessoal, fala comigo. Entendido esses dois exemplos aqui, maior e menor? O Nemos pediu para a gente, perguntou se tem como mostrar mais de um número. Não tem. Eu poderia colocar assim, o primeiro lugar, o segundo lugar, opa, primeiro lugar, o segundo lugar, o terceiro lugar, e daí aqui eu coloco fórmulas separadas. Tá? Aqui eu coloco um K1, aqui eu coloco um K2, aqui eu coloco um K3, e daí ele vai mostrar os valores, mas ele só mostra um valor para cada função maior ou menor. Tá? Mas aí eu posso colocar o meu rank aqui, bonitinho, e colocar ali qual que é o valor. Tá bem? Mas aí eu tenho que fazer mais de uma chamada aqui para cada localização que eu quiser, ou para cada ranking, digamos assim. Isso é muito legal para fazer ranqueamento de notas, de lugar numa lista, de acertos, etc, etc. Tá? C e PROC-V. Agora a coisa pega. C. Vamos começar pelo C. C é uma função que tem que ter 3 argumentos. E sempre que eu uso uma função C simples, que é esse primeiro exemplo que a gente vai ver, eu só posso ter 2 resultados. Eu faço um teste, e desse teste, e esse teste tem que ser só sim ou não, ou verdadeiro ou falso, eu extraio um resultado. Por exemplo, C, eu vou fazer o teste. C, qual que é um teste possível? Eu posso dizer assim, 3 é maior que 4? Pessoal, 3 é maior que 4? Sim? Não. Não. É que acho que o Edmar respondeu aqui, porque ele entendeu. 3 não é maior que 4. Então, qual que é o valor verdadeiro aqui? O valor verdadeiro é 3 não é maior que 4. Qual que é o valor falso? Tá? 3 é maior que 4? Aqui é a parte verdadeira. 3 não é maior que 4.
Qual que é a parte falsa? Ou eu vou substituir isso daqui por verdadeiro. Qual que é a parte falsa? Eu vou substituir pelo valor falso. 3 é maior que 4? Vocês acham que o resultado vai ser verdadeiro ou falso? Vai ser falso. Olha lá. 3 não é maior que 4. 3 é maior que 3? Verdadeiro ou falso? Falso também. Falso. Não é maior que 3. 3 é maior que 0. Sim. Agora ele vai colocar verdadeiro. E o valor que eu colocar aqui no verdadeiro e no falso, ele vai reproduzir. Aqui eu poderia ter colocado no valor do verdadeiro, ter colocado um sim, por exemplo, igual vocês estão respondendo aí. E aqui no valor do falso, eu poderia colocar não. Olha lá. 3 é maior que 0? Sim. 3 é maior que 40? O que ele vai colocar aqui na resposta? Não. Entenderam como que usa a função se? Aqui a gente está vendo de uma forma muito rudimentar, mas a gente vai ver que dá para fazer umas coisas bem legais com ela. Tá? Função proc-v. Eu posso estruturar uma função C para, em vez de usar o C, usar o proc-v. Tudo bem? Exemplo. Vamos supor que eu tenha aqui essas 3 opções. Eu consigo usar o C aqui, uma única função C? Eu tenho 3 valores possíveis. Eu consigo usar o C? Não. Um C só, não. Porque o C só reproduz 2 resultados. Se eu colocar só, se o número está entre 0 e 3, eu só consigo colocar reprovado, mas e se ele não está entre 0 e 3? Ele está exame ou aprovado? Eu não sei. Para isso, eu tenho que usar mais de um C. Ou eu posso usar um proc-v. Tá? O proc-v, nesse exemplo aqui, de 0 a 3, ele fala, ó, está reprovado, não tem nem direito a exame. De 3.1 a 5.9, você está de exame. Maior ou igual a 6, você passou, está aprovado. Tá? Então, vamos usar uma tabela como essa de proc-v. Tá? Eu vou vir aqui agora e vou usar esse exemplo de proc-v. Proc-v, valor procurado. Vamos supor que eu queira procurar o 2. Onde eu quero procurar o 2? Qual matriz ou tabela? Eu quero procurar o 2 aqui. Qual o número do índice que eu quero retornar? O número do índice que eu quero retornar é 1, 2, 3. Eu quero retornar a terceira coluna. Qual que é o tipo de busca que eu quero fazer? O tipo de busca ou é correspondência exata ou é aproximada. Eu quero aproximada, porque eu quero valor em intervalo. Então, se for 2, igual eu coloquei aqui, ele diz ali, ó, o resultado é reprovado. E se for 4, exame. E se for 8?
Aprovado. Viram o que é o PROC-V? Ele faz uma busca dentro de uma matriz e traz o valor referência de uma determinada coluna que eu quero. Eu falei, procura aquele número nesse intervalo. Se ele tiver entre 0 e 3, reprovado. 3.1 e 5.9, exame. 6 e 10, aprovado. Ah, e poderia ser um valor ali também, Kleber? Claro. Vamos colocar aqui o valor, até para ficar melhor, eu não ficar abrindo a fórmula. Vou colocar o 3 aqui. Ó. No lugar do 8, eu vou passar esse número aqui. Eu quero procurar esse número naquela mesma matriz lá. Reprovado. E se for 3,1? Já passou para exame. Se for 5,9? Vai continuar exame. E se for 6? Ele já vai para aprovado. Perceberam? Pessoal, não esqueçam da chamada, hein? Entenderam o PROC-V? Nós vamos ver C e PROC-V muito ainda. Vários exemplos. Agora é só para demonstrar para vocês mais ou menos o que essas funções podem fazer. Tá? Então anotem aí que nós vamos ver C e PROC-V bastante ainda. Tá bom? Agora vamos voltar lá na nossa aula, que a gente viu as funções. Agora a gente vai ver como que a gente escreve fórmulas, com as principais operações, digamos assim, que a gente tem na matemática. Valor, 5. Operador de adição, é mais. Opa. Operador de adição, é mais. Valor, 9. Qual que é o resultado? Então, como que eu escrevo isso daqui? Eu escrevo isso dessa mesma forma que eu coloquei ali, só que tudo junto. Ó. 5 mais 9. Opa, não tem esse. 5 mais 9, eu estou fazendo o que aqui? Eu estou fazendo uma adição. 5 mais 9, 14. Subtração. 9. Subtração é o traço de menos. Menos 3. Qual que é o resultado? Como que eu escrevo isso? 9 menos 3. Isso vai dar 6. Multiplicação. 6. O que é o vezes? É o asterisco. 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, opa, 18. Divisão. 9 dividido é essa barra aqui. Por 2. Isso é igual 9 barra 2. 9 dividido por 2, 4,5. Potenciação. Potenciação, 2. Como que eu faço o elevado? O elevado é esse sinal de chapéuzinho aqui. Tá? E aqui o outro número. 2 elevado a 3, 8.
e eu coloco aqui do mesmo jeito. 2 elevado a 3, isso dá 8. Então, potenciação é esse operador aqui. Tá? E daí aqui eu tenho expressões gerais. Por exemplo, quando eu uso parênteses, o uso do parênteses tem uma prioridade que a gente chama de zero. Ele faz primeiro o que está dentro do parênteses. Depois, ele procura na minha expressão depois ele resolve divisão e multiplicação. Depois ele resolve subtração e adição. Então vamos colocar uma expressão aqui agora. Eu quero colocar o primeiro valor, abre parênteses, 5 mais 8. Tudo bem? Vezes. E aqui eu vou colocar 2. Vou fazer uma expressão bem simples. Quanto que vocês acham que vai dar o resultado aqui? Primeiro ele vai fazer isso aqui, porque tem parênteses. Tá? Então, quando eu coloco aqui 5 mais 8 vezes 2, ele pega 5 mais 8, 13 vezes 2, 26. É isso mesmo? Vai dar 26. Por isso que eu coloquei aqui a prioridade, para vocês entenderem. Tá? Vezes 2 mais 8, qual vai ser o resultado? Não vai usar a calculadora. 36. Por quê? Ele vai fazer primeiro a multiplicação, porque aqui agora, dentro do parênteses, eu falei, se tem parênteses, ele resolve o que está dentro do parênteses. Dentro do parênteses eu tenho multiplicação e soma. Qual tem maior prioridade? Multiplicação ou soma, que é a adição? A multiplicação. Então ele resolve primeiro a multiplicação. 5 vezes 2, 10. Daí ele resolve a adição. Mais 8, 18. Aí ele resolve a multiplicação de fora. Vezes 2, quanto que dá? 36. Querem ver? Vamos colocar ali. Vezes 2, mais 8, vezes 2. 36. Entenderam isso? Aqui eu também poderia colocar outra expressão. 2, colocar entre parênteses só para ele não fazer a conta. Então aqui é 2, aqui eu posso colocar até ao menos 1 fora, que ele vai fazer certo. Que poderia também estar entre parênteses aqui. Só que se eu colocar entre parênteses daí aqui, ele vai fazer primeiro isso e depois isso. Aí muda o resultado. Tá? Olha quanto que fica o resultado aqui. 18. Porque 2 menos 1 é 1. 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Aqui deu 18. Então, 1 vezes 18 vai ficar 18. Tá? Sim, você pode clicar no valor das células. Eu quero colocar uma expressão qualquer aqui. Essa expressão vai ser isso, mais isso, menos isso, vezes isso. Dividir, ele vai fazer a conta aqui. Olha a expressão que eu coloquei. Só referenciando. Tá bem? Entenderam?
Todos responderam chamada? Sim. Dúvidas? Gostaram da aula de hoje? Contem para mim aí no chat como que foi. Conheceram as principais funções do Excel? Bem tranquilo, né? Sem muita novidade. Garanto que vocês já conheciam das 20, pelo menos 15 daquelas funções, né? Deixa eu pôr aí agora a avaliação da aula de hoje. Tá o link da avaliação da aula de hoje. Podem fazer a avaliação aí, se possível, por favor. E eu estou aberto a dúvidas. Podem perguntar. Alguém quer revisar alguma parte? Logo ao final da aula, já vou pegar esse arquivo preenchido e vou atualizar lá o de vocês de novo. Tá? Tem que treinar, Denise. A gente não mata a fome só olhando o cardápio, a gente tem que comer, né? Tá? Claro, você pode vir aqui, ó, e dizer que você tem parência aqui. Tá? Dizer que isso daqui está entre parência. Aí você estabelece a prioridade do jeito que você quer. Pode fazer, inclusive, parência. Problema nenhum. Okay? Mais alguma dúvida? Então, hoje nós vimos fórmulas e funções. O que é uma fórmula? É uma expressão, a gente colocou aqui. O que é uma função? É um programa que a gente passa ou não argumentos e ele calcula automaticamente através desses argumentos. Só que quando eu uso esses programas, essas funções, pode ser que eu tenha alguns erros. Então, aqui estão os erros mais comuns. E daí tem aqui um link para vocês saberem também o que é cada um desses erros. O que significa cada um dos erros. E aqui um exemplo, né, de cada um desses erros aqui. As 20 funções mais utilizadas no Excel, ou seja, para que eu tenha o nível básico, eu tenho que saber todas elas, todas essas 20, pelo menos. Na verdade, a gente vai saber mais, mas pelo menos essas 20 vocês têm que saberem. Tá? E a gente viu também uma pequena revisão básica de matemática aqui, o que é prioridade, como que a gente calcula, e principalmente quais são os operadores para essas operações aqui. Se eu quero fazer uma adição, o operador é mais. Se eu quero fazer uma subtração, o operador é menos. Mas se eu quero fazer uma multiplicação, não é vezes, é asterisco. Se eu quero fazer uma divisão, é essa barra. Se eu quero fazer uma potenciação, é esse chapeuzinho. Se eu quero utilizar parênteses, eu posso utilizar parênteses da forma que eu quiser. Tá bem? Certo? Nossa próxima aula, sexta-feira, não esqueçam, vai ser reposição da aula do dia 5. Não faltem. Tá bem? Onde nós vamos ver como que protege planilhas e como que faz formatação condicional. Aí nós vamos aplicar de novo, ó, função C, bastante função C, bastante função PROC-V, tá? Até vocês entenderem bem como que isso funciona.
Tem atividade? Na aula de hoje, não, só na próxima. É a cada 2 aulas, uma atividade. Tá? Então, nessa, a gente só tem exemplos aqui. Faltou esse exemplo aqui, ó, que a gente vai ver na aula que vem, quando a gente falar mais de C e PROC-V. Tá? Que daí a gente vai usar até a formatação condicional para pintar eles bonitinhos assim. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Responderam a enquete? Deixa eu ver como que está aqui a enquete. Respondam, pessoal, é importante. Respondam se vocês gostaram da aula, se vocês estão satisfeitos, por que que vocês não estão satisfeitos. A aula está muito rápida, está muito devagar. Tá? Ah, o conteúdo não está adequado. Ah, o conteúdo, a quantidade de tempo não está adequado. Vocês têm que darem o feedback aí, tá bom?